Mas aqui, Marcela, vou deixar aqui, eu vou cantar aqui o tenor, você vai cantar no meu ouvido. Somos filhos de um Deus que um dia nos criou. Fomos salvos por Jesus, que na cruz por nós morreu. Somos templos do Espírito, que um dia nos tocou. Fomos sim justificados pela graça lá do céu. Só nos resta agradecer no viver a esse Deus, pela vida que nos deu, pelo preço que pagou. Como herdeiros da promessa, não devemos esquecer nossa vida que comprou. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção, em Cristo nós temos plena salvação. É a comunhão com Cristo, que produz transformação. É a submissão a Ele, que corrige o viver. E aceitar seu sacrifício, que transpassa o coração. Comunica a vida eterna e projeta um novo ser. E é pela obediência aos reclamos desse amor, é por frutos que mostramos que nós somos de Jesus. Pela fé nós aguardamos o retorno do Senhor, para buscar aqueles que o esperam em poder, em glória e luz. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção, em Cristo nós temos plena salvação. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção, em Cristo nós temos, em Cristo nós temos, em Cristo nós temos plena salvação.
universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há mil razões pra te adorar. Oi? Tudo bem? Esse aí? Oi, boa noite para todos. Feliz sábado. É um prazer conhecer vocês. Um prazer estar hoje aqui na Casa de Deus com nosso lindo coral e com todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pastor Benjamin e é um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor e poder ouvir nosso lindo coral de Belo Horizonte. Vamos a pedir a presença de Deus para começar com nossa programação dessa noite. Vou pedir para vocês ficarem em pé e pedir a presença de Deus mediante uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, nesse início de sábado, podemos chegar hoje aqui na tua casa para louvar teu nome, para aprender mais de tua palavra e para glorificar o nome do Senhor. Pedimos tua bênção e agradecemos a certeza que a gente tem que o Senhor está conosco nesse momento. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e damos início a esse culto em nome de Jesus. Amém. Vamos a deixar aqui com o nosso pastor Cleiton. Pastor Cleiton, feliz sábado. Deus te abençoe. Você já desejou um feliz sábado para quem está do seu lado? Ah, agora vocês estão falando, né? Deseja um feliz sábado, dê um abraço, dê umas boas-vindas. Fala que ele é muito bem-vindo. Muito bem, nós vamos estar aprendendo hoje uma música que nós cantaremos amanhã novamente. É uma música do Sr. Mário Jorge com o maestro Flávio Santos também. E nós vamos estar aprendendo como cantá-la hoje. Ela tem a letra aqui. Eles vão projetar a letra aqui para vocês. Ok, já está projetado. É bem uma melodia bem gostosa, bem simples de ser gravada, ok? Vamos cantar. Vamos celebrar a nossa imerecida salvação. Fomos feitos para a honra e para a glória do Senhor. O louvor a Deus do culto é a principal razão. Celebremos hoje a graça inexplicável deste amor. Agora repete o mesmo movimento, ok? Já deu para gravar aí? Vamos uma vez mais do início. Vamos celebrar a nossa imerecida salvação. Fomos feitos para a honra e para a glória do Senhor. O louvor a Deus no culto é a principal razão. Celebremos hoje a graça inexplicável deste amor. Ok? Nós um dia estaremos para sempre com Jesus. A esperança e a fé para sempre resolvidas estarão. Restarão o amor de Deus, a eternidade, a paz e a luz, para celebrar
essa grande salvação. E assim por todos sempre anjos santos vão juntar suas vozes poderosas pela imensidão dos céus, com as vozes triunfantes dos remidos a cantar a imensa maravilha do amor do nosso Deus. Amém. Por favor, à vontade, libera o microfone do Mário Jorge aqui, Sr. Mário Jorge. Eu sei que é a bateria, mas eu trouxe uma aqui. Mas é que quando ela fica vermelhinha, daqui a pouco ela para. Mas vamos lá. Quando a gente fala e canta sobre salvação, tem que ser com alegria. Não pode ser com morosidade, não pode ser assim, com um aparente desânimo, cansaço. Porque a salvação é um dom de Deus. Salvação é um presente, salvação não é recompensa. Vocês não têm ideia de que salvação é recompensa. Vocês vão aprender nessa série que eu estou começando hoje, principalmente um sermão amanhã de manhã, que salvação não é recompensa, salvação é presente. Salvação é um dom de Deus. Né? E presente a gente usufrui, né? A gente desfruta. Eu digo aí na letra, no início, que o louvor é a razão do culto. Marcelo, que é músico aí de mão cheia, Marcelo sabe disso. Nós crescemos na igreja achando que a música era apenas um elemento do culto, um acessório do culto. Mas a música, o louvor, é o próprio culto. O culto é o louvor. Tem um texto em Isaías, Deus dizendo assim: o povo que eu fiz para o meu louvor. Ou seja, o louvor é não apenas a razão do culto, mas o louvor é a razão de nós existirmos. Deus nos criou para o seu louvor. E não tenham dúvida, não se enganem, na eternidade, a nossa principal atividade vai ser adorar, vai ser louvar. Hoje aqui, a gente tem a ideia de que a parte principal de um culto é o sermão, e não é. Não é o sermão. Hoje nós precisamos de sermão, sabe por quê? Porque nós somos pecadores, só por isso. Mas no céu, não vamos precisar de sermão. Não vamos precisar lá dos pastores, não como pregadores, vamos precisar deles como adoradores. Porque a nossa principal atividade no céu vai ser adorar, vai ser louvar ao Senhor. Então vamos com essa ideia de que a principal razão do culto é o louvor e que nós fomos feitos para isso. Vamos cantar, mas agora com outro clima, tá bom? Já deu para aprender agora. Vou ficar com o pastor né? aqui, eu vou cantar junto Pode com ele. Pode cantar junto, você me ajuda a aprender aqui também. Vamos celebrar a nossa imerecida salvação. Fomos feitos para a honra e para a glória do Senhor. O louvor a Deus, o culto é a principal razão. Celebremos hoje a graça inexplicável deste amor. Nós um dia estaremos para sempre com Jesus. A esperança e a fé para sempre resolvidas estarão. Estarão o amor de Deus, a eternidade, a paz e a luz, para celebrarmos juntos essa grande salvação. Só uma coisinha, Marcelo. Essa grande salvação. Mesma notinha, tá? Em todas as 3 estrofes, mesma notinha. Vamos para o último. E assim por todos sempre anjos santos vão juntar suas vozes poderosas pela imensidão dos céus, com
vozes triunfantes dos remidos a cantar a imensa maravilha do amor do nosso Deus. Amém. Quando eu preguei aqui há uns 2 meses sobre adoração, música e adoração, eu não sei se vocês lembram que eu fiz um comentário de que quando nós louvamos a Deus, nós nos conectamos numa rede cósmica de louvor. Porque todos os mundos não caídos, assim nós cremos, eles adoram e louvam a Deus todo o tempo. Então Deus está sempre sendo adorado em todos os momentos. E quando nós, eu creio nisso, quando nós abrimos na nossa boca o nosso coração, a nossa mente para adorar ao Senhor, para louvar o Senhor, nós estamos, assim como nos conectamos hoje à internet, nós estamos nos conectando numa tremenda rede cósmica, universal de adoração. É como se abrisse uma janela para o céu e nós passamos a participar desse louvor. Se nós pensarmos nisso, nós vamos louvar de outra maneira, não é não, Marcelo? De outra maneira. Amém? Nós vamos cantar um último hino agora, do Inário. Ele fala sobre um dia que para nós adventistas é um marco. É um marco porque ele tem muito a ver com aquilo que o pastor vai estar falando com a gente aqui nesse fim de semana sobre a graça. O sábado é um símbolo da graça. Por que ele é um símbolo da graça? Favor imerecido de Deus. Deus cria o homem. O primeiro dia da vida do homem, ele fala assim: vem passar comigo, Adão. Aí depois ele fala assim: Adão, agora pode cuidar deste mundo aqui para mim, desse planeta para mim. O que Adão fez para poder Deus, ele chegar assim: Senhor, me abençoa porque eu fiz algo. Ele não fez nada, Deus criou tudo. No último momento ele criou Adão. E ainda o primeiro dia da vida de Adão foi com quem? Foi com Deus. Ou seja, Deus falou assim: ó, Adão, o que você está recebendo é porque eu amo você. O que o homem fez? Nada. Simplesmente é uma criatura feita por Deus com todo amor e carinho. E aí quando o homem pecou, Deus falou assim: olha, eu estou indo aí resgatar por você. Então o sábado é um memorial da criação e da redenção. Com isso em mente, coloque em pé nesse momento perante Deus e vamos louvar, tendo em mente aquilo que o pastor Mário Jorge falou para a gente. Número 530, vamos lá, bem animados, bem bonito. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo,
Obrigado pelo privilégio que temos de adorar a Ti. Obrigado porque aqui neste momento estamos recebendo aquele dia em que o homem pela primeira vez contemplou a face do seu Criador, onde Adão olhou e viu ali aquele que havia feito este mundo e a ele com tanto carinho. E Senhor, nesse dia o Senhor colocou algo especial. E nós estamos aqui, Senhor, te adorando neste momento, como uma oferta, como uma demonstração de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós estamos aqui não porque nós o fazemos para obter qualquer coisa de Ti, pelo contrário, nós o fazemos porque nós já recebemos tudo de Ti. Primeiro o mundo criado e depois o mundo resgatado pelo Teu sangue lá na cruz. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. E por isso nós te adoramos neste momento, agradecidos por fazer de tudo para que nós sejamos salvos. Senhor, o Teu servo, pastor Mário Jorge, vai falar a nós. Uma vez mais, Senhor, eu rogo a Ti que o use, como o Senhor tem usado durante tantos anos, para que Ele fale ao nosso coração. E que saiamos daqui, Senhor, mais próximos de Ti, amando a Ti mais e mais, e entendendo cada vez mais sobre essa graça, sobre esse amor que é imerecido, mas que é infinito por cada um de nós. Nos entregamos em Tuas mãos, por Cristo. Amém, Senhor. Oi. Não estava planejado eu falar aqui, mas eu me senti imbuído do mesmo. Imbuído, é bonito, né? 2 pedidos. O nosso corista Filipão, não é o técnico da seleção, é o Filipão, o cara do baixo aqui, está com o pai dele hospitalizado, o irmão Tião. Ele é membro aqui da Igreja Central, peço que orem. Nós temos outro irmão do corista, o Leandro. Cadê o Leandro? Está ali. Ele tem um câncer no pâncreas e lá vai, no fígado, desculpa, e lá vai sobrevivendo pela graça de Deus. Essa semana teve uma situação difícil lá e a sua irmã veio, não está aqui hoje, está ali, a Aline também, que é corista. Eu peço que orem por nós, mas acima de tudo, na virada do ano, eu estou falando isso aqui porque a gente vem muito na igreja fazer pedido e nunca vem contar a bênção. É incrível que quando acontece a bênção, a gente não dá a mesma repercussão da hora do pedido. Na virada do ano, nós cantamos no shopping ali para baixo e uma corista não foi cantar. Disse que estava passando mal e tal. Um dia depois, a Natasha entrou em contato comigo e falou assim: olha, a Camila tem um câncer no cerebelo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Um dia depois. Aí aquele desespero, o Pimentel apoiou, ela passou um mal terrível de madrugada, a coisa teve realmente ruim. Chegou a começar a embolar as palavras, né, Camila? Escurecer a visão e tal. E o pessoal agiu, o Pimentel teve apoiando. No início ela entrou ali no pronto-socorro, eles deram um jeito, puseram um dreno e tal. Eu sei que uma semana depois, nós reunimos o coral já de férias. O Cleiton já tinha viajado lá para comer chucrute lá na Alemanha. A gente reuniu o coral e fomos lá no hospital cantar lá para a Camila. No leito, aproveitamos e cantamos para os outros pacientes. Amanhã nós estaremos, depois do culto, indo cantar lá no hospital do Ipseng, que é pertinho aqui também. Mas 10 dias depois, a Camila fez uma cirurgia no local terrível que é o cerebelo. O pessoal que é da medicina aí conhece mais do que eu. É muito fácil ficar sequela, é muito fácil ter problema, é muito fácil não eliminar o tumor todo, inclusive. Mas graças a Deus, o tumor foi retirado completamente, não é não, Camila? E eu tinha feito assim um pedido no Facebook, o coral, o pessoal compartilhou, para que a Camila viesse no primeiro ensaio e cantasse. E no primeiro ensaio do ano, a Camila estava aqui cantando sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Eu não estou confiando ainda em te dar aquele solo que você fazia, né? Vou esperar um pouquinho, né? Tô brincando, ela está apta, está pronta já. Nós é que não estamos prontos para cantar aquela música, né? E pela graça de Deus, eu quero agradecer a todo mundo que orou, que eu sei que muitos oraram. E hoje a Camila está aqui entre nós, com o braço ainda meio furado ali, com a acupuntura que ela fez hoje à tarde. Curar câncer com a acupuntura,
mas já eliminou o tumor, não vai precisar fazer quimioterapia, pela graça de Deus. Então estamos muito felizes de estar cantando mais uma vez esse ano com a presença da Camila. E orem por nós, orem pelo nosso trabalho e que Deus nos abençoe. Era esse o testemunho que eu tinha. Vamos lá.
Boa noite para todos. Que lindo, hein? Eu não conhecia essa linda forma que tem de sentar. Achei muito lindo. Como vocês sabem, essa noite a gente convidou a nosso querido irmão, músico compositor. Quantos sabem meu nome? E quantos sabem o nome dele aí? Também, né? Pode vir para cá. Nosso querido irmão músico compositor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, palestrante internacional, porque fiquei sabendo que vai para o meu país também, para a Argentina. Nosso querido Mário Jorge Lima. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Hoje ele mora em São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Isso. Então a gente pode visitar ele prontamente. Mário, é uma bênção. Mário Jorge, Deus enviou ele para trazer para nós o seminário, a série Maravilhosa Graça. E o tempo restante vamos a deixar com ele. Mário, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite. Como diz o meu homônimo famoso, Mário Jorge Lobo Zagallo, vocês vão ter que me engolir, porque já é a terceira vez que eu venho a Belo Horizonte em 2 meses. Nunca fui tão mineiro assim. Fiquei feliz de encontrar ali a Magda. Magda, sobrinha do pastor Enoque de Oliveira, é o príncipe dos evangelistas adventistas no Brasil. Enoque de Oliveira é grande pregador da graça. Lembro muito, viu, Magda, de uma história que ele me contou, que quando ele era estudante lá no antigo Colégio Adventista Brasileiro, depois IAE e atualmente o NASP 1, né, lá em São Paulo, e ele tinha um sonho de cantar no coral Carlos Gomes. Na época era o grande movimento musical adventista, na época era esse patrocinado pelo coral Carlos Gomes. Mas o pastor Enoque de Oliveira era muito desafinado. Ele não conseguia cantar um parabéns para você afinado, segundo ele mesmo falava. Então ele falou assim: Mário, meu sonho era cantar no coral Carlos Gomes. E eu pensava, antes de terminar o curso teológico, eu vou cantar no coral Carlos Gomes. Aí diz que já ele no 4º ano de teologia, o último ano, ele chegou para o maestro Flávio Garcia, que era o regente do coral Carlos Gomes na época, e falou: maestro, você vai me fazer um favor. Eu não quero terminar o curso teológico sem cantar no coral Carlos Gomes. Mas eu sei que eu sou muito desafinado. Aí o maestro Flávio Garcia falou para ele: ó, Enoque, faz o seguinte, vai para a última fileira e só abre a boca. Não precisa emitir som. Você vai abrindo, você sabe as letras, então você vai ali meio que cantando ali, mas sem emitir som. E ele foi todo feliz, né? Então ele falou: Mário, ele contava isso em sermões. Aquele dia eu cantei no coral Carlos Gomes. E por graça, só por graça do maestro Flávio Garcia, cantei no coral Carlos Gomes. Então com isso aí ele iniciava às vezes alguns sermões sobre a graça. Eu tinha 15 anos quando eu ouvi pela primeira vez um sermão sobre a doutrina da salvação. Então, pela graça de Cristo Jesus. E o meu coração juvenil ficou encantado com aquilo. Eu nunca mais esqueci. Morava no Rio de Janeiro. Eu tinha vindo para a igreja na época, 14, 15 anos. Estou lá um pastor. Já senti que nós vamos ter alguns probleminhas, mas eu acho a bateria está boa, que eu troquei. Porque a antenazinha fica escondida aqui embaixo do paletó. Deve ser isso. Então o que acontece? Apareceu lá um pastor pregando sobre a doutrina da salvação. E eu nunca mais esqueci. Meu coração juvenil ficou encantado, e de lá para cá, tudo que eu fiz na igreja, músicas, poemas, letras, textos e ultimamente sermões, sempre veio banhado por esse entendimento maravilhoso da graça de Cristo Jesus. E mais do que isso, ao longo da minha vida, eu falei isso aqui da última vez que eu estive, tenho sido objeto da graça de Deus. Eu tenho conhecido de modo consciente a graça de Deus, o poder da graça, o poder do perdão, não só na teoria fria do estudo da teologia, mas principalmente na minha própria experiência pessoal.
Porque eu, como eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou abdicar desse... É um conforto aqui, porque eu fico com as mãos livres. Mas eu acho que vai incomodar, acaba incomodando a vocês e a mim também. Vou pegar um microfone sem fio ali. Alô? Tá. Então vejam, como seres humanos nós somos possuidores de natureza caída. Nós temos nossos desencontros, até fazemos boas escolhas, mas fazemos muitas escolhas erradas. E eu tenho comparado Deus com um GPS. Eu fiz essa comparação uma vez lá na Rede Novo Tempo, um programa que eu gravei com eles, e veio assim na hora. E a turma gostou e depois eu fiquei pensando, mas é isso mesmo, Deus é um GPS. GPS quer dizer Global Position System. Todos vocês conhecem o GPS. E eu chamo de GPS de Grace Provided Salvation. Salvação fornecida pela graça. Né? Porque como é que Deus atua? Não importa onde você esteja. Não importa que caminhos a sua vida tome. Não há, literalmente eu posso dizer, não há nenhum lugar, nenhuma situação, nenhuma condição na sua vida na qual a graça de Deus não alcance você. Eu não consigo imaginar. Né? Tem gente que diz para o jovem assim, olha, se você for naquela balada, Deus vai ficar na porta. Ele não entra com você. Pois eu digo, ele entra com você. Deus não abandona você nem um segundo. Porque se ele abandonasse você, você se desintegraria e viraria poeira cósmica. Ele vai a todos os lugares. E eu costumo dizer, se você pensar nisso, você vai começar a tomar cuidado com os lugares nos quais você está levando Deus com você. Porque ele vai com você. Ele vai com você. Aonde você vai, assim como o GPS, você se desvia da rota principal, mas o GPS vai atrás de você e traça novamente uma rota para você. Deus faz exatamente a mesma coisa. Aonde você está, ele vai atrás de você e traça uma nova rota, sempre tendo como objetivo, né, o final dessa estrada. E isso sempre me intrigou. Por que é que Deus age assim? Por que é que Deus sai em busca do pecador e não o abandona? Não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça. O amor de Deus por você, quando a gente fala que o amor é uma coisa incondicional, que a graça é incondicional, que o perdão é incondicional, às vezes a gente não tem ideia exata do que isso quer, do que isso significa. Isso significa, sabe o quê? Que não importa o que você faça, não é isso que afeta o amor de Deus por você. Nada do que você possa fazer diminui o amor de Deus por você. Philip Yancey, um grande pensador americano, cristão, ele tem uma frase que diz assim: não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais do que ele já ama. E não há nada que você possa fazer para que Deus o ame menos do que ele ama. Então, o seu comportamento não afeta o amor de Deus. Isso acontece com você que é pai, que é pecador, né? Não importa que caminhos a vida do seu filho tome, isso aí não afeta o seu amor por ele, é seu filho. A vida dele pode tomar caminhos completamente contrários àqueles caminhos que você sonhou, planejou e quis para ele. E você não concorda com as opções de vida dele, com as escolhas dele, mas é seu filho. É seu filho e isso aí não... E eu estou falando do verdadeiro pai e da verdadeira mãe. Isso não afeta o seu amor por ele. Se isso ocorre com você, imagina com Deus. Vou dizer mais. Tem gente que fala assim, que a grande tristeza de Deus foi ver Jesus morrendo na cruz. Né? Eu não concordo com isso. Se foi tristeza, se foi sofrimento para Deus, foi um sofrimento agridoce. Porque ao mesmo tempo em que seu filho estava morrendo ali, isso estava possibilitando que bilhões de outros filhos seus pudessem aspirar a ter a vida eterna. Então veja o seguinte, essa não foi a maior tristeza de Deus. A maior tristeza de Deus, no meu entendimento, foi quando um dia um anjo magnífico, obra-prima da criação de Deus, chegou para ele e falou: não quero mais você, não te amo, você é um tirano, não creio em você, estou fora. Essa sim foi a pior hora para Deus, até porque Deus sabia que isso aí era irreversível. Na sua onisciência, ele deu todas as oportunidades que esse anjo precisou, mas Deus sabia
que era irreversível. Essa foi a grande tristeza de Deus. E vou dizer uma coisa que vai soar para vocês até, a graça me autoriza a dizer isso. Deus ama esse anjo caído até hoje, mas vai ter que destruí-lo. E por amor. A Bíblia chama isso a estranha obra de Deus. Destruir criaturas que ele criou para que vivessem para sempre. A graça me autoriza a dizer que Deus vai amar todos aqueles que vão se perder até o último minuto. Estranha obra de Deus. E eu descobri que a graça, ela está no coração de Deus. Deus é justiça, mas nós vamos ver que Deus é também misericórdia. O caráter de Deus tem essa dualidade, tem essas duas características. Então eu acho que é extremamente essencial para nós cristãos e para nós, povo do Advento, entender nesses últimos dias o papel da graça, o papel da fé, o papel da obediência, o papel do conhecimento. Onde é que entra cada um desses elementos? Que papel cada um desses elementos tem ou não tem na sua salvação? Alguns desses elementos não têm absolutamente nenhum papel salvífico. Eles têm outras funções. E é essencial que a gente entenda isso, para que não sejamos numa ponta legalistas ou na outra ponta liberalistas, porque Deus é o Deus do equilíbrio. Então nós vamos falar de graça aqui até domingo, né? Aliás, deixa eu já avisar, foi divulgado que o programa de fechamento no domingo seria às 18 horas, até isso foi publicado aí na web, mas vai ser às 9 horas da manhã. Tá bom? Então hoje à noite, amanhã no culto divino, amanhã à tarde, 16 horas, é isso? 17 horas. Amanhã também publicamos errado, está publicado 16 horas. Então amanhã às 17 e no domingo às 9 horas da manhã. Então nós vamos falar de graça aqui, vamos estressar essa palavra. Duas palavras vamos estressar aqui, graça e justificação. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, dar a graça, o real significado que ela tem, ou seja, considerá-la como sendo o verdadeiro e maior dom de Deus, não significa tirar desses elementos outros que eu citei, a fé, a obediência, o conhecimento, a importância que eles têm, jogá-los no lixo. Tem gente que acha isso. Quando a gente começa a enaltecer a graça, aí já vem um e fala, e a obediência? E a lei? E o conhecimento das doutrinas? Tudo isso tem o seu papel no plano de salvação, mas as coisas de Deus se ajustam. Se ajustam. Algumas dessas coisas, uma delas pelo menos tem papel salvífico. As outras têm outras funções. E nós vamos ver isso aí. Nós vivemos em tempo de plena graça. E isso é uma bênção para nós e para o mundo. Na nossa pregação, eu costumo dizer, nós não devemos, mesmo quando a gente fala de assuntos chamados escatológicos, que são aqueles assuntos relacionados com os fins dos tempos, a crise final, a volta de Jesus, mesmo quando a gente fala sobre essas coisas proféticas, não devemos dar a isso uma conotação de medo. Sabe por quê? Não devemos assustar ninguém. O medo não deve trazer ninguém aos pés da cruz. E se trouxer, isso não vai se sustentar. Então, quando a gente falar dessas coisas escatológicas, dos fins dos tempos, nós devemos falar de modo a não gerar medo, não gerar apreensão, mas gerar alegria e gerar uma certa preocupação pelos outros. Porque Paulo diz assim, que quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Paz traz alegria. Alegria que a gente pode perder, como Davi perdeu. Nós vamos falar bastante de Davi aqui amanhã. Davi é um exemplo de graça. A salvação traz alegria. Quando temos paz, nós somos livres, não livres para fazer a nossa vontade, porque livres para fazer a nossa vontade, nós sempre fomos. Sempre fomos. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, e esse é o verdadeiro sentido da liberdade que o Evangelho traz. Quando conhecemos o Evangelho, aquela coisa que a verdade vos libertará, essa liberdade é liberdade para fazer a vontade de Deus. A gente precisa entender também isso. Eu vou passar para você nesses 4 programas um pouco daquilo que eu pesquisei, que eu descobri e que até modificou, corrigiu muitas das coisas que eu pensava. Muitas das coisas, muitos dos conceitos que eu sempre tive. Nada do que eu disser aqui, nessas palestras, é verdade nova. Vocês vão reconhecer tudo que eu estou dizendo. Em algum momento da vida de vocês, alguém já falou para vocês essas coisas, vocês já leram, já ouviram em algum sermão, mas às vezes passou batido. Vocês não pararam para refletir. Nada é matéria nova.
Nada. E está tudo na doutrina da nossa igreja. Então, vamos em frente. A Bíblia, sobre o tema de hoje. A Bíblia, ela é um compêndio de graça. Vejam só esses nomes que vão começar a aparecer aqui. Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Manassés, Levi, Mateus, Zaqueu, Pedro, João, a mulher pecadora, a mulher samaritana, Maria Madalena, Paulo. As vidas de todas essas pessoas, aliás, de todos os personagens da Bíblia, comprovam que se fossem necessários virtude, mérito humanos para se obter a salvação, ninguém chegaria ao céu. As vidas deles provam que a única maneira de se chegar ao céu é a graça de Deus. Vamos falar sobre genealogia bíblica. Genealogia são aquelas descrições intermináveis e monótonas que nós encontramos na Bíblia, de fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou fulano, e por aí vai. E às vezes a gente não entende para que isso está ali. Vamos falar de uma genealogia muito especial, que eu chamei de a genealogia da graça, que é a genealogia de Cristo Jesus. Você já deve ter ouvido vários sermões sobre isso, mas eu vou destacar algumas coisas muito interessantes. Existem duas genealogias de Cristo Jesus. Existe uma em Mateus, capítulo 1, e existe uma em Lucas, capítulo 3. E se vocês forem comparar as duas, vocês vão ver que elas são diferentes. Têm nomes completamente diferentes. E as pessoas que costumam pesquisar coisas para desacreditar o texto bíblico, costumam usar isso aí para dizer, está vendo? A Bíblia não tem nenhuma precisão, ela é imprecisa. A própria genealogia do Filho de Deus, diga, levantar. Aqui. No tempo de Jesus não precisava isso, né? Eu comento sempre, como é que Jesus conseguia falar para 5.000 pessoas e ser ouvido? Né? Era o poder do Espírito Santo que levava as palavras aos ouvidos das pessoas. Então vamos lá. Eu estava dizendo que tem duas genealogias de Cristo Jesus. Tá? Uma está lá em Mateus, capítulo 1, outra está em Lucas, capítulo 3. A de Mateus, ela vai de Abraão até Cristo Jesus. A de Lucas, ela vem de Cristo até Adão, e como eu falei para vocês, os nomes que aparecem nessas genealogias são completamente diferentes, a não ser nesse período aqui. O período que vai de Davi até Abraão, de Abraão até Davi, os nomes são praticamente idênticos. Depois em casa vocês vejam isso com calma. Mas de Davi até Cristo, de Cristo até Davi, eles são completamente diferentes. Por quê? É muito simples. Olha só. A genealogia de Mateus, ela vai de Davi até Cristo, entrando por José, seguindo o ramo de Salomão. A genealogia de Lucas faz o percurso contrário. Vem de Cristo até Davi, através de Maria, seguindo o ramo de Natã. Vou repetir porque isso aqui é muito interessante. No dia que eu atentei para isso aqui, eu fiquei maravilhado. Olha só. A de Mateus vai de Davi até Cristo, entrando por José, seguindo o ramo de Salomão. A de Lucas vem de Cristo até Davi, através de Maria, seguindo o ramo de Natã. Natã e Salomão, quem eram eles? Filhos de Davi. Essa igreja aqui já foi conhecida há muito tempo no passado como povo da Bíblia. Hoje eu não sei. Ambos eram filhos de Davi. Então olha só que coisa interessante. Nós sabemos que José não era o pai natural de Jesus. José, por inspiração do Espírito de Deus, ele assumiu a paternidade de Jesus. Então ele não era o pai natural, mas ele era o pai legal. Ele deu paternidade a Cristo Jesus. Ele assumiu a paternidade de Cristo Jesus. Maria, sim, era mãe natural de Jesus. Então vejam, essas duas genealogias juntas, elas mostram Jesus como descendente legal e natural de Davi. Entenderam? As duas genealogias juntas mostram que Jesus é descendente tanto legal, através de José, como natural, através de Maria. E todas as duas genealogias correm no sangue, na carne
de 2 filhos de Davi. Então parece que houve assim uma necessidade nos evangelhos de mostrar uma relação legal e uma relação natural de Jesus com Davi. E por que seria isso? Profecia. Vejam esses 2 textos aqui, Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E lá em Jeremias, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Nós vamos usar a genealogia de Mateus, porque nela tem uma particularidade, e é lá que eu quero chegar. Existem lá 4 mulheres. Como eu falei, vocês já devem ter ouvido alguns sermões sobre isso, mas eu vou destacar uns fatos bem interessantes. Na jurisprudência de Israel e nas genealogias, as mulheres não tinham a menor importância. Aliás, nos tempos bíblicos, mulheres e crianças nem eram contadas. Vocês lembram lá da saída do povo, a saída do povo de Israel do Egito? A Bíblia diz assim: saíram naquele dia caminhando 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mesmo em tempos mais modernos, lá no Novo Testamento, multiplicação dos pães, comeram ali naquele dia 3.000 pessoas, 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então elas não eram contadas. Não eram contadas. Quando havia os censos no povo de Israel, eles só contavam os guerreiros, os valentes, não contavam as mulheres. Né? Naquele episódio da mulher adúltera, levaram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério, mas ninguém adultera sozinho. Por que não levaram o homem? E disseram para Jesus: olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Mentira. A lei diz que ambos tinham que ser apedrejados, mas eles só levaram a mulher. Ou seja, era uma sociedade patriarcal e machista. Aliás, eu ontem tive uma experiência muito interessante. Eu coloquei no meu Facebook um comentário sobre por que nós não costumamos ter nas nossas igrejas pastoras, né, mulheres exercendo o pastorado. E esse assunto pegou fogo. E deu para sentir nos mais de 200 comentários que foram feitos ali, que ainda hoje, nos tempos modernos em que vivemos, o machismo é como que uma força latente que existe em todos nós e, incrivelmente, até nas mulheres, há mulheres machistas que concordam que realmente não deveria haver pastoras, né? Então vejam, eu fico indignado com isso porque eu sou pai de 5 meninas. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma alma absolutamente feminista, né? Eu costumo dizer, tenho mulher, tenho sogra, tenho 5 filhas, tenho uma irmã única que tem 2 filhas. Então eu sou cercado por mulheres, que para mim é a coisa mais linda, é a obra-prima de Deus. É a obra-prima de Deus. Então vejam, eu fico indignado quando eu vejo, né, esse tipo de comportamento e de pensamento em relação às mulheres. As mulheres, olha, elas eram proibidas de falar nas sinagogas. Elas eram proibidas de frequentar escolas religiosas. Sabe o que os rabinos afirmavam? É preferível queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. O judeu tinha uma oração que era mais ou menos assim: obrigado, Senhor, porque não nasci camelo, nem samaritano e nem mulher. Incrível, né? Triste. E essas 4 mulheres que são citadas na genealogia, nós vamos ver já já quem são elas, na genealogia de Cristo Jesus, elas nem eram exemplos ou figuras ilustres, né? Como por exemplo Raquel, Sara, Rebeca, Miriam, Débora. Não, elas não eram essas figuronas bíblicas, ao contrário, 4 mulheres mal afamadas, sem virtudes, e que nos dias de hoje, numa igreja, numa congregação cristã como essa aqui, dificilmente teriam cargos importantes, dificilmente teriam atividades numa comunidade cristã dos nossos dias. Olha o texto bíblico que apresenta essas nossas 4 heroínas. Aí estão elas. Judá gerou de Tamar, a primeira mulher, a Pérez e a Zera.
Salmão gerou de Raabe, a segunda mulher, a Boaz. Este de Ruth, a terceira mulher, gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Essa aí não fala nem o nome dela, mas nós sabemos que se trata de Batseba. Então essas são as nossas 4 heroínas. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso que se diz delas aí, é verdade. Eram de fato 4 mulheres indignas. Tamar, cananeia, sedutora. Raabe, cananeia, prostituta. Ruth, estrangeira, oferecida, eu vou dizer por quê. E Batseba, uma adúltera. Mas vejam, quem dissesse isso delas não estaria mentindo. Mas essa é a nossa visão. E eu já vou passar para vocês agora um primeiro conceito que tem tudo a ver com graça. A visão de Deus a respeito das pessoas e a respeito das situações da nossa vida, via de regra, é completamente diferente da nossa visão. E isso é uma bênção. Porque Deus se guia por outros valores. Nós já sabemos pela Bíblia que Deus não vê apenas o exterior. Deus vê o coração. Deus vê os motivos mais escondidos do nosso coração. Ele sabe por que cada um de vocês está aqui hoje. Ele sabe por que eu estou pregando aqui. Eu posso enganar minha mulher, minhas filhas, meus amigos, meus irmãos. Vocês podem enganar quem vocês quiserem, mas a Deus nós não enganamos. A bênção da graça é que Deus vê o ser humano como mais importante do que os seus pecados, mais importante do que os seus erros. Deus vê o ser humano, e agora eu vou dizer uma coisa que pouca gente diz. Deus vê o ser humano como mais importante do que as suas crenças. E isso é graça. Então vamos ver rapidamente a história dessas 4 mulheres. Eu não vou ler, vou resumir para vocês. Primeira mulher, Tamar. Tamar, a história dela foi mais ou menos o seguinte: Judá era o filho escolhido por Jacó para ter a bênção da primogenitura. Deveria ter sido Rúben o mais velho, mas Rúben teve um problema com o pai e a bênção passou para Judá. Isso para mim já foi providência divina, porque isso estava na profecia. Então vejam, Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. E essa mulher aí, Tamar, foi casada com 2 desses 3 filhos. Só que os 2 primeiros morreram. E existia lá uma lei civil chamada Lei do Levirato, que dizia o seguinte: se morresse o marido sem ter gerado filhos com aquela mulher, ela poderia ser dada em casamento ao seu irmão. E Tamar passou por esse processo. Morreu, ela foi dada em casamento a Onã. Onã morreu, Selá, o terceiro filho, ainda era menino. O que fez o sogro, Judá? Chegou para Tamar e falou: olha, volta para a casa dos seus pais. E não cumpriu com ela a lei do levirato, mesmo depois de Selá ter crescido. Só que Tamar ficou injuriada com isso. Ela ficou injuriada com isso e ela armou um plano. Armou um plano para forçar Judá, o sogro, a cumprir essa lei civil. Que sabe o que ela fez? Se vestiu de prostituta e seduziu o sogro. O sogro saiu lá para procurar um gado que tinha se perdido, viu aquela mulher, devia ser bonita, interessante, e vejam, o grande patriarca Judá se relacionou com uma prostituta e ela ficou grávida. Falou para ele, ele não aceitou que os filhos eram dele, ela armou um estratagema e provou para ele que os filhos eram dele. E ele, quando entendeu isso, ele aceitou e nasceram Zera e Pérez, que estão lá na genealogia de Cristo Jesus. É uma história incrível, não é? É uma história estranha, esquisita, não é? Mas na nossa visão. Qual se poderia ter sido a visão de Deus a respeito da vida e da história de Tamar? Eu anotei o seguinte: Tamar simbolizaria pessoas injustiçadas, pessoas, e vocês conhecem gente assim, pessoas injustiçadas, pessoas indignadas, pessoas injuriadas por alguma coisa que lhes tenha acontecido, pessoas humilhadas por forças muito maiores do que as delas, pessoas que não têm quem as defenda, pessoas que não têm quem compre a sua causa, mas elas correm atrás dos seus direitos. E Tamar fez isso, usou um método errado,
da sedução, mas em algum momento da vida de Tamar, eu vou usar uma palavrinha que vou usar muito até domingo, em algum momento da vida de Tamar, ela foi justificada. E está lá, na linhagem do Salvador. Segunda mulher, Raabe, resumidamente, moradora de Jericó, prostituta profissional, a casa dela ficava ali na muralha, já na entrada da cidade, para facilitar o seu trabalho, mas houve um momento em que ela protegeu e livrou da morte 2 espias hebreus que tinham ido ali para olhar a terra. Ela também reconheceu, ela já tinha ouvido falar das proezas que Deus estava realizando na área, na região, através daquele povo que estava entrando ali. E ela reconheceu e aceitou o Deus de Israel. Lá em Josué 2,11 diz assim, Raabe falando, porque o Senhor vosso Deus, falando para os espias, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eles voltaram, armaram um estratagema com ela, estendeu um fio escarlate na janela, e quando Jericó foi invadida, ela foi salva da morte. Ganhou um bom marido chamado Salmão, que não é o peixe, gerou um filho chamado Boaz, e recebeu a mesma porção de terra que os hebreus receberam quando foi feita a partilha. Mais uma história intrigante e esquisita. Podemos ter outra visão dessa história? Podemos. Ao vender o seu corpo, Raabe era o símbolo de alguém que vê apenas essa vida, que não tem nenhuma noção de vida futura, de vida eterna. Raabe vivia com medo, carregava um tremendo fardo de culpa, mas ela foi um instrumento de Deus na conquista da terra de Canaã. Teve uma vida impura, mas foi tornada pura para Deus. Usou um método errado, a mentira, porque quando chegaram os soldados de Jericó atrás dos espias, eles souberam que tinha gente estranha na terra. Ela negou, disse que eles não estavam ali, Deus não aprova isso. Alguém perguntou, mas e se ela tivesse falado que eles estavam ali, o que teria acontecido? Eu respondi, não sei, mas provavelmente Deus teria, de alguma forma, livrado aqueles espias da morte. Mas ela então mentiu e Deus não aprova a mentira. Mas em algum momento da vida de Raabe, ela foi o quê? Justificada. E está lá na linhagem do Salvador e na galeria dos heróis da fé. E vejam como é o nosso preconceito, como é essa coisa que tá assim na massa do nosso sangue. Mesmo lá na galeria dos heróis da fé, sabe como é que ela é chamada? Raabe, a prostituta. E não era mais prostituta. O correto seria Raabe, a ex-prostituta. Mas essa é uma outra história, não é? Então vejam, Raabe foi justificada. Ela, mais um conceito de graça, não os seus erros. Quem foi justificada foi Tamar, não os atos, a vida de Tamar. Quem foi justificada foi Raabe, não os atos e nem a vida de Raabe. Conceito de graça, Deus não justifica o seu viver. Deus justifica o seu ser. Deus não perdoa pecados. Deus perdoa pecadores. A gente vai entender isso mais adiante um pouquinho. Vamos agora para a vida da terceira mulher, Ruth. Essa é curtinha. O livro dela tem apenas 4 capítulos. Aliás, essa daí não tinha nada que desabonasse a conduta dela. Mas ela tinha tudo mais contra ela. Era mulher, era estrangeira, era uma moabita, era viúva e era pobre. E nós já vimos como tratavam as mulheres nos tempos bíblicos e ainda hoje, não é? Após a morte, a história dela é o seguinte: havia um casal de hebreus, né, que teve 2 filhos, faziam parte do povo de Deus. Esses 2 filhos casaram com 2 pagãs, com 2 moabitas. O sogro morreu e os 2 filhos também morreram. Ficou a sogra com as 2 noras. Uma das noras resolveu voltar para o povo dela, mas Ruth não voltou. Ela ficou com a sogra, ela assumiu o estilo de vida da sogra, a religião da sogra, o povo da sogra assumiu o Deus da sogra. Retornaram a Belém, colhiam espigas no campo. Ela conheceu o dono daquelas terras chamado Boaz, que era parente distante da sogra dela. E com a sogra dela ela armou um plano, por isso que eu falei que ela era oferecida. Ela armou um plano para se insinuar ali junto a Boaz. Teve até um episódio em que ela foi
e deitou aos pés dele, se cobriu com o manto dele, ficou ali meio que à disposição dele, tentando interessá-lo nela. E ele realmente se interessou. Mais adiante ela se tornou esposa dele, gerou a Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai do rei Davi. Outra história em comum. Outra história incrível. Vamos ver como poderia ter sido a visão de Deus a respeito de Ruth. Ruth simbolizaria as pessoas que se envergonham das suas origens. Pessoas que nem mesmo conhecem as suas origens. Pessoas que querem esconder um passado. Pessoas que são vítimas de preconceito racial, social, cultural, étnico, religioso, comportamental. Pessoas que têm em suas famílias ou nelas mesmas a vergonha de comportamentos sexuais inadequados, de comportamentos sociais reprováveis. E Ruth usou um método esperto para se insinuar junto a Boaz. Mas ela foi aceita. Em algum momento da vida de Ruth, ela foi justificada por Deus para dar sequência à linhagem do Salvador. Vamos agora à mais interessante das 4 mulheres citadas na genealogia de Cristo Jesus, que é Batseba. Essa conhecemos bem. Quem era Batseba? Esposa de um dos mais leais oficiais do rei Davi, chamado Urias. O rei Davi então se aproveitou da sua posição, do seu poderio, e movido por intenso desejo, constrangeu essa menina a se relacionar com ele. Por que eu estou chamando de menina? Porque muitas vezes Batseba é apresentada como sendo uma mulher fatal, uma mulher sedutora. Mas Batseba foi na realidade seduzida. Vocês sabem que idade tinha Davi nessa época? Segundo os historiadores, mais ou menos 50 anos. Vocês sabem qual era a idade de Batseba? Batseba teria entre 16 e 18 anos. Era uma menina. Era uma adolescente. E quem mandava e determinava tudo era o rei. Era o rei que pensava e agia por todos. O súdito não podia dizer nada, ainda mais sendo mulher. O que poderia dizer uma menina de 16, de 17 ou de 18 anos diante do grande rei de Israel? Ela só podia mesmo concordar. Ela só podia mesmo se submeter. E vejam a crueldade de Davi. Além do assédio, aliás, vejam que coisa interessante. Você sabe, eu tenho uma especial por gente que não presta. Gente que não vale muita coisa na história bíblica. Eu estou montando um sermão sobre isso. Eu gosto muito de Caim. Eu gosto de Saul. Eu gosto de Esaú. Eu gosto de estudar a vida dessas pessoas, porque eu acho que todas elas são exemplos também de muita graça. E eu gosto de Saul, primeiro rei de Israel. Nós sabemos que ele se afastou de Deus, recebeu um espírito do mal, né? Mas Saul era um rei leal ao seu povo. Ia a todas as guerras e morreu lutando guerra santa contra os filisteus. Morreu no campo de batalha, cercado pelo respeito e pela lealdade de todos os seus filhos, inclusive o melhor deles, Jonatas. Já Davi, amanhã nós vamos conhecer a história de Davi. Vocês vão se assustar com as coisas que Davi fez. Davi ia às batalhas antes de assumir o reinado. Depois ele não ia mais, ficava em casa olhando a mulher dos outros, né? E numa dessas vezes aí, ele olhou para onde não devia, né? Então, além do assédio, além do adultério, além da mentira, além da dissimulação, além do embebedamento da vítima, que ele embebedou, olha o que Davi fez. É brincadeira. Davi chamou, quando ele descobriu que Batseba estava grávida, ele chamou o marido dela da guerra, Urias, e falou assim: Urias, vem, você está cansado, fica lá com a tua mulher. Sabe por que Davi fez isso? Porque se Urias tivesse aceitado esse conselho de Davi, ele seria condenado. Ele seria levado a conselho de guerra. Isso era alta traição. Deixar o povo, deixar o exército em batalha e ir para casa se alegrar com a mulher dele. E Davi sabia dessa lei. Então ele fez de forma premeditada. Só que Urias era um servo leal. Era um soldado leal ao seu povo. Ele falou: não, rei, de jeito nenhum. Não faz nenhum sentido o nosso povo lá em guerra e eu aqui, né, gozando das delícias do meu lar,
com a minha mulher? De jeito nenhum. E aí o que Davi fez? Mandou embebedar Urias. Quem sabe bêbado ele vai para casa, não sabe o que fez, o filho fica sendo como sendo dele, né? Mas ele não foi. No dia seguinte, chegaram os oficiais de Davi e disseram: rei, o homem está aí, ó. Não foi para casa não, dormiu aí na porta do palácio. E aí Davi não teve outra alternativa a não ser adotar a solução final. Isso me lembra Hitler, né? A solução final. E, crueldade das crueldades, a própria vítima lealmente levou a sua sentença de morte. Um bom promotor, um bom advogado hoje em dia, em quantos crimes enquadraria Davi? Davi em muitos países seria condenado à prisão perpétua ou até à pena de morte. Então essa é a história de Batseba. Incrível também. Como seria a visão de Deus a respeito de Batseba? Batseba poderia simbolizar pessoas que são pressionadas. Nós conhecemos gente assim, que são pressionadas e oprimidas pelo poder econômico, pelo poder político, pelo poder marital, pelo poder religioso, e que se deixam abater diante desse poderio. O que parece é que essa moça, além de assediada e além de seduzida, ela foi também silenciada. Ela pode ter até errado na sua passividade e no seu medo de resistir ao mal. Mas o que ela podia fazer diante do grande Deus de Israel? O que nós sabemos é que em algum momento da vida de Batseba, ela foi justificada por Deus. Ela, Batseba, não os seus erros. E está lá na linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Na nossa genealogia pessoal, nós jamais mencionaríamos pessoas com esse passado obscuro, com esse passado duvidoso. Quando a Bíblia apresenta mulheres de má fama como participantes da genealogia do Filho de Deus, ela, a Bíblia, nos leva a compreender que Deus fala outra linguagem. Deus fala a linguagem do perdão, a linguagem da inclusão. Deus fala a linguagem da aceitação. Deus fala a linguagem da restauração. Deus fala a linguagem da justificação. E isso é uma bênção. E isso é bem diferente da linguagem que nós falamos. Então, fazendo aqui um resumo final. Essa é a visão do homem. Tamar, cananeia, sedutora. Na realidade, ela foi injustiçada. Ela foi humilhada pelo poder patriarcal. Raabe, cananeia, prostituta. Na realidade, foi uma ileal ajudadora do povo de Deus. Ruth, estrangeira, pagã, oferecida. Na realidade, era uma excluída. Era uma desprezada. Batseba, adúltera, na realidade foi assediada, ela foi silenciada. Todas elas foram justificadas. E o que é a justificação? Vamos falar bastante disso aqui amanhã de manhã e amanhã à tarde. O que é justificação? Eu vou começar dizendo para vocês, nós já estamos quase terminando, mas esse é um conceito importantíssimo dessa nossa série. Vou primeiro dizer o que justificação não é. Não se enganem, não se iludam. Justificação não é relevar, não é esquecer, não é desconsiderar pecados. Não é. Não é um pano que Deus passa sobre as nossas transgressões e as esquece. Não é. Nós também aprendemos o que é o esquecimento de Deus. Deus não esquece nada. E por que a Bíblia diz que Deus esquece? Vamos entender isso. Irmãos, pecado se paga. Essa é uma frase super conhecida, já virou arroz de festa. Pecado se paga. Mas é uma frase extremamente verdadeira. Pecado não tem perdão. Pecado se paga. Dívida se paga. Esse é um conceito básico do plano de salvação e da oferta de graça de Deus. Não há perdão sem pagamento. Perdoar uma transgressão, seja essa transgressão um pecado espiritual, ou seja uma falha de comportamento humano, perdoar uma transgressão
sem o necessário reparo. Perdoar uma transgressão sem o ressarcimento. Perdoar uma transgressão sem pagamento significa dizer que o pecado não era pecado, que o erro não era erro, que a transgressão não era transgressão. Significa concordar com o ato falho. Significa concordar com o erro. Pecado não tem perdão. Vamos entender isso claramente amanhã à luz da cruz de Cristo. Pecado não tem perdão. Quem tem perdão é o pecador. E isso é muito lógico diante do plano de salvação, diante dessa grande oferta de graça de Deus. Então eu estou dizendo para vocês, primeiro, que justificação não é. Justificação não é um pano que se passa sobre as nossas transgressões, né? Está apagadinho, acabou. É não. Justificação não é relevar, não é esquecer, não é desconsiderar pecados. Agora eu vou dizer o que é justificação. Justificação é perdoar o pecador arrependido e crente. Ou seja, o pecador que manifestou fé genuína, uma vez que os pecados dele já foram pagos por alguém. Então quem é justificado é o pecador, não o seu pecado. Então justificação é perdoar o pecador porque o pecado dele já foi pago. E isso aí é uma mecânica divina, é uma mecânica celeste que faz todo sentido. Amanhã nós vamos ver aqui na linha do tempo a salvação, e nós vamos ver que a salvação tem 3 fases que todo mundo conhece: justificação, santificação e glorificação. Mas tem uma fase anterior a essa que ninguém fala, e que eu chamo de quitação. E vou mostrar para vocês como ela funciona e como essas coisas se ajustam no plano de Deus. Então vamos lá. Perguntinha para vocês pensarem de hoje para amanhã. O que é que leva um Deus perfeito, santo e infalível a declarar justos seres humanos que são absurdamente pecadores? O que é isso? O homem é pecador. O homem vive no mundo sem Deus. Tem mente materialista, secularizada. O mundo espiritual não faz nenhum sentido para ele. E de repente, por um ato de fé, esse homem é considerado justo. O que é que leva Deus, que é tão perfeito, santo e infalível, a declarar esse homem justo, sendo que ele é absurdamente pecador? O que é que leva esse Deus perfeito, santo e infalível a considerar limpos, como se nunca houvessem pecado, pessoas que na realidade estão carregadas de culpas e erros? O que é que leva um Deus perfeito, santo, infalível, a justificar, olha a palavrinha mágica, a justificar um pecador, baseado apenas na fé desse pecador, apenas num ato de fé, independente de qualquer boa obra que ele tenha praticado? Você vai começar a entender amanhã textos de Paulo que às vezes soam chocantes para nós, povo do advento, quando Paulo diz assim: posto que o homem é justificado sem as obras da lei. E você, adventista, fica chocado com isso. Mas como? E a lei de Deus? E a obediência? Como pode? Não, isso aí deve ser a lei cerimonial. Não é. Paulo está falando da lei moral, dos 10 mandamentos. E está dizendo o seguinte: que o homem é justificado sem as obras da lei. Por que que o apóstolo pode dizer isso? Como é que funciona esse esquema aí? Vocês vão ver isso amanhã. Eu estou dizendo tudo que vocês vão ver amanhã. Não é só para trazer vocês amanhã, não. É porque realmente, irmão da parte da mãe, vou dar uma má notícia para vocês. Quem vier de manhã, vai ter que vir de tarde. Sabe por quê? Vai haver uma série de conceitos que não vão fechar direitinho na cabeça de vocês de manhã. Eu só vou fechar na parte da tarde. Então são sermões complementares. Nós vamos estressar aqui amanhã de manhã e amanhã à tarde a chamada doutrina da salvação. Então, não percam. Você entendeu? Por que é que um Deus perfeito, santo e infalível atribui todos os méritos, toda a justiça, toda a obediência de um ser santo como Cristo Jesus
a um homem tremendamente pecador. E só por um ato de fé. Ele pega todas as obras de Cristo e diz para o Mário assim: Mário, são suas. É por elas que você vai ser julgado. Como é que isso funciona? Quando é que eu sou julgado pelas minhas obras e quando é que eu sou julgado pelas obras de Cristo Jesus? É bonito isso. Isso é maravilhoso. Isso é graça. Graça plena. Nesse fim de semana nós vamos estudar e conhecer um pouco mais como isso funciona para Deus e como é que nós podemos nos beneficiar desse amor sem limite. Eu digo sempre que o plano de salvação é como se fosse uma ciência divina. Como ciência, ele tem uma fórmula. Essa fórmula tem variáveis, essa fórmula tem incógnitas, tem diversos elementos, que se nós ajustarmos essas variáveis, esses elementos e descobrirmos essas incógnitas, nós vamos chegar a um resultado surpreendente. Sabe que resultado é esse? Alegria e certeza da salvação. Amém? Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem não concordar com nada disso que eu vou estar dizendo aqui até domingo. Não precisam concordar. Se vocês concordarem, digam amém. Se vocês não concordarem, orem a Deus por vocês e por mim. E pesquisem. Vão estudar a doutrina da salvação. Vão ver se as coisas que eu estou dizendo aqui são realmente assim, como faziam os bereanos lá nos tempos da igreja primitiva. Então vocês pode chegar para mim e falar assim: Mário, se eu falando, está falhando também. Sou eu, desculpa. Eu devia ter nascido nos tempos de Cristo. Não precisava disso. Mas vejam, você pode chegar para mim e dizer assim: Mário, se eu não concordar com essas coisas que você está falando, tiver visão diferente, eu perco minha salvação por isso? E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, é claro que não. É claro que não. A salvação não tem a ver com conhecimento. Deus respeita as nossas limitações. Deus respeita tudo que há em nós e vai aos poucos nos fazendo crescer na graça. Mas tem uma coisa que vocês perdem. Sabe o que é? O que eu acabei de falar. Alegria e certeza da salvação. E o crente tem que ter certeza da sua salvação. O crente tem que ter alegria da salvação. O crente não pode entrar e sair da igreja com a Bíblia embaixo do braço, carrancudo, fechado, com medo de errar, com medo de falhar, vigiando a si mesmo, vigiando aos seus irmãos. Isso não é vida para crente. Isso não é vida para crente. Cristo veio para nos dar vida em abundância, alegria, dessa alegria que Davi perdeu. Você sabe o que tira a alegria da salvação? O que tira a certeza da salvação? É o pecado. Tanto que lá no Salmo 51, ele diz assim: Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele perdeu. Com o pecado ele perdeu. Que Deus nos dê a todos essa alegria, essa certeza, e podem já colocar na cabecinha de vocês a partir de hoje: nós somos salvos unicamente pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Os outros elementos da salvação que nós conhecemos e que são lindos, maravilhosos, super importantes, como fé, como obediência, como conhecimento da palavra de Deus, eles têm outras funções. E nós vamos descobrir todas elas aqui ao longo dessa série. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz e nos traga daqui a pouco de volta à sua casa para continuarmos esse estudo. Feliz sábado. Tem música agora, Marcelo? Coral? Digo música do coral, tem? Maravilha, então vamos lá.
Enquanto tomo algumas providências aí para a música final, deixa eu fazer um comentário com vocês. Eu não sei se vocês viram no final ali, que nós vamos ter no domingo uma palestra muito interessante, chamada A Graça e o Mundo. Eu gosto muito quando eu falo sobre isso, porque nós cristãos salvos pela graça, e todos que estão aqui somos cristãos salvos pela graça, nós temos a mania de esquecer que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que há bilhões de pessoas para quem nada disso que a gente fala aqui faz o menor sentido. E como devemos nós, como cristãos salvos pela graça, nos portar diante dessas pessoas? Qual é o plano de Deus para essas pessoas? Qual é o plano de Deus para ateus? Qual é o plano de Deus para panteístas, para deístas e para todas essas pessoas que frequentam religiões? E vocês vão ver que religiões são essas aqui no domingo. Qual é o plano de Deus para essas pessoas? Será que todas elas estão cobertas pela mesma graça que nos cobre? Esse é um tema muito interessante. Então não percam esse tema de domingo. Vai ser o encerramento da nossa série, domingo às 9 da manhã. Mário, fica aqui pertinho da gente, enquanto o Marcelo está ali se preparando. Gostaria de perguntar a vocês se vocês têm ideia de qual é o ministério da igreja que fez o convite para o Mário Jorge estar aqui na igreja essa noite. Alguém tem alguma ideia? Tem ideia, pastor Benjamin? Tem? Vocês acham que foi o ministério discipulado? Foi o ministério de fidelidade cristã? E alguns podem até se perguntar, mas o que tem a ver o Ministério de Fidelidade Cristã, de mordomia, como é conhecido, em desenvolver, em convidar o Mário Jorge para fazer um seminário da graça? Nós entendemos que para sermos fiéis com o nosso sábado, para sermos fiéis a Deus com o nosso tempo, isso tudo é efeito. E nós temos que estar atentos à causa disso. Então, tudo que a gente faz não significa nada em relação à nossa salvação. Mas o que conta é o amor que nós temos no coração para com Cristo Jesus. Então nós estamos aqui com um convite especial para o Mário Jorge nos ensinar mais sobre essa graça, essa maravilhosa graça, esse amor de Cristo Jesus. Para que por meio desse amor possamos nos sentir constrangidos e também alcancemos as mudanças necessárias na nossa vida para vivermos melhor aqui e para uma vida futura. Aqui, pronto. Ô, gente, eu peço desculpa pelo transtorno aqui, não tinha sido combinado. É porque eu estava ouvindo o Mário falar isso aqui. O Mário fez uma música há, sei lá, 25 anos atrás, talvez, 20 e poucos anos atrás. O Mário, ele tem cara de novo, mas ele é velho pra caramba. Né? Mas assim, e eu estava olhando o Mário falando ali, todo esse assunto estava resumido na música que eu vou cantar aqui, que muita gente conhece. Quem quiser pode cantar junto, eu vou tirar num tom que facilita. Eu quero ver tocar depois dessa aqui. Que a música, acho que premonitoriamente, se é que existe premonição, né? Você pregou junto com o pastor Jader Santos. Obrigado, Pedro. Tem que dar um gizengue aqui para esse negócio aqui, ó. E o Mário pregou com essa música. Pronto. Beleza, aqui você valeu, Pedro, contra a regra. Cantor, pianista e contra a regra, auxiliar. Obrigado, agora vai. O Mário compôs essa música e eu vi esse sermão todinho que você pregou agora nessa música que você fez 25 anos atrás. A música é assim: que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão.
amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse. Vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. Um amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Amém. Vocês sabem que a graça de Deus... Obrigado, Marcelo. Obrigado. Isso aí é um dom de Deus, né? Toca qualquer música em qualquer tom. É um vaso escolhido por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A graça de Deus existe. Alô? A graça de Deus existe desde antes da fundação do mundo. A primeira demonstração de graça na Bíblia está bem lá no seu iniciozinho, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, aquilo era um ambiente de caos, escuridão, frio, né? Caos total. Ali não havia condição de surgimento da vida, condições inóspitas para a existência da vida. O pecado já existia em algum lugar desse universo, porque aquele anjo já tinha se rebelado contra Deus. Então aquilo ali era o caos total. E é isso que a Bíblia relata. Mas aí a Bíblia segue dizendo assim: e o Espírito de Deus, como é que diz ali? Pairava sobre a fonte das águas, ou do abismo, como diz algumas traduções. Então vejam, isso aí é graça. Isso é graça. Deus estava ali tomando conta daquela situação de caos, esperando o momento exato, segundo o seu propósito, de iniciar a nossa história. Essa é a primeira demonstração de graça que existe na Bíblia, embora às vezes a gente não atente para isso. Definição final de graça: graça é a vontade de Deus de nos salvar. Amém? E se é a vontade de Deus, quem pode ser contra? Não é? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por esses momentos em que estudamos, conversamos, refletimos a respeito da tua maravilhosa graça. Leva-nos em paz para casa agora, com alegria e com certeza da salvação. E traz-nos amanhã de volta para continuarmos esse estudo. É o que te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.